Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me confiou ao coração nessa manhã se encontra em Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 12. É uma palavra muito conhecida por todos nós. Diz assim: no dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo ao longe uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era o tempo dos figos. Então lhe disse: nunca mais alguém coma do seu fruto. E os discípulos ouviram dizer isso. Glória a Deus. Irmãos, o que eu acho interessante nessa palavra, a Bíblia diz que depois que Jesus ele passa por Betfage, a Bíblia diz que depois que ele monta no jumentinho, ele saindo de Betânia, a palavra do Senhor diz que Jesus ele vai sentir fome. E a Bíblia fala que ele vê uma figueira ao longe, cheia de folhas. Aí a palavra do Senhor diz que, pelo aquilo que Jesus sente, por Jesus estar sentindo fome, ele vai até essa figueira, que ele avista ao longe. A Bíblia é clara em dizer que a figueira estava cheia de folhas, ao longe. Só que quando ele chega perto dela, a Bíblia diz que ela não tinha fruto. Então percebe que de longe, ela aparentava estar cheia, mas quando chegou perto não tinha fruto. Eita glória, aleluia! Sabe o que Deus está ensinando para você? A aparência de cheio qualquer um pode ter. Você tem que chegar perto para ver se de fato está no fruto. Porque o fruto do Espírito é amor, domínio próprio, mansidão, amabilidade. Contra essas coisas não há lei. Chega perto e vê se está nesse fruto. Eita glória, aleluia! Percebe que Jesus, ele vê de longe a figueira. Ele vai se aproximar para ver se ela tinha fruto. Só que quando chega ela não tem fruto. Aparência de cheio qualquer um pode ter, mas só Jesus sabe quem de fato tem fruto. Escuta só, quando ele chegou perto ela não tinha fruto. De longe aparentava estar cheia, mas quando chegou perto só tinha folha, não tinha fruto. Tem muitos assim, viver de aparência qualquer um pode, qualquer um consegue, mas só ele sabe quem de fato tem fruto. Aí escuta só, percebe que Jesus está sentindo fome, e pelo fato de sentir fome, ele vai até a figueira, por aquilo que ele sente, porque se Jesus está sentindo fome, ele entende que o que vai saciar ele é fruto. O que deixa Jesus satisfeito é ver você no fruto. É ver você andando no amor, no domínio próprio, na mansidão. É nisso que deixa Jesus satisfeito. No fruto, ele quer que você ande no fruto. Por isso que ele disse: escolhi vocês para irem darem fruto, e o seu fruto permaneça. Ele quer que você permaneça no amor, no domínio próprio, na mansidão. É nesse fruto que ele exige. Porque Gálatas 5:22 vai falar que o Espírito produz estes frutos. Olha que interessante. Está deixando Jesus satisfeito? Anda no fruto. Jesus só se sente satisfeito com quem anda no fruto, filho. Quem anda na carne já tem inimizade contra ele. Anda no fruto. Jesus te escolheu para você andar no fruto. O que deixa ele satisfeito é fruto. Aleluia. Aí escuta só. É uma coisa que eu acho interessante. A Bíblia diz que quando ele se aproxima, nada encontrou. Porque não era o tempo dos figos. Isso aqui que me chamou a atenção, peraí. Se não era o tempo da figueira, por que ele vai até ela? Olha que interessante, irmão. A Bíblia diz, não era o tempo dos figos. Não era o tempo da figueira produzir. Mas por que ele vai até ela, mesmo sabendo que a figueira não ia produzir naquele tempo? Sabe por quê? Porque ele está sentindo fome. O momento é dele. A fome é momentânea. Ele está sentindo a fome. Então mesmo não sendo o tempo dela, é o tempo dele. Porque o tempo de Deus não é como o nosso. Percebe que não é o tempo da figueira produzir, mas é o tempo que ele sente fome. Então por isso que ele vai até ela. É por aquilo que ele sente. O tempo não é dela, o tempo é dele. O tempo não é seu, o tempo é de Deus. Olha que interessante, irmão. Não é o tempo da figueira produzir, mas é o tempo que ele sente fome. Você quer ver como o tempo é dele, o tempo não é nosso? A Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora que ele há de vir. Ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Percebe que ninguém sabe o dia nem a hora que ele há de vir. O tempo não é nosso, o tempo é dele. Percebe que não é o tempo da figueira, mas é o tempo dele. Aí percebe que quando no tempo dele ela não dá fruto, ele vai dizer assim: nunca mais alguém coma do seu fruto. E os discípulos ouviram isso. Percebe que ele vai amaldiçoar a figueira. Por quê? Porque se não produziu no tempo dele, não vai produzir nunca mais. Já parou para pensar que quando ele exige que você frutifica, se você não frutificar no tempo que ele exige, você nunca mais vai dar fruto. Eita glória, aleluia a Deus. Por isso que ele disse em João 15: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta.
mas todo aquele que dá, ele poda, para que dá mais fruto ainda. Percebe que quem não dá fruto, ele corta, mas quem dá fruto, ele poda. Percebe, ó? Presta atenção numa coisa, ele diz, sou videira verdadeira, e meu pai é o ramo, todo ramo que... E meu pai é o lavrador, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, mas todo aquele que dá, ele poda. Tem pessoas que estão em Jesus e não frutifica, tem outros que estão na mesma videira e frutifica. Percebe que está falando dois tipos de pessoas, um que frutifica e o outro que não frutifica. O que não frutifica, ele corta e é lançado no fogo. Olha que interessante, olha que tremendo isso. Presta atenção nisso aqui, ele vai amaldiçoar ela porque ela não deu fruto no tempo dele. Porque se você não frutificar no tempo dele, você nunca mais vai produzir, filho. Aí o interessante é que a Bíblia diz que os discípulos ouviram Jesus falando com a figueira. Aí escuta só, aí no versículo de número 20, diz assim, de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde a raiz. Olha que interessante. No dia seguinte, eles foram passar pelo mesmo local, eles estão voltando. Aí a Bíblia diz que o discípulo vai falar, ó, a figueira que o Senhor amaldiçoou. Aí a Bíblia diz que Pedro fala assim, olha que interessante, Pedro lembrando-se, disse, mestre, vi a figueira que amaldiçoaste, secou. Percebe que Pedro se lembrou que Jesus falou com a figueira e ele viu a figueira amaldiçoada. Percebe, uma palavra que ele lançou quando a figueira secou. Olha o peso que tem uma palavra mal colocada. Por isso que a Bíblia diz que devemos vigiar a porta dos nossos lábios. Porque uma palavra tem poder. Olha que interessante, a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na ponta da língua. Eita glória! Aleluia, Deus, percebe? Ele amaldiçoou a figueira. A Bíblia diz que os discípulos voltando, Pedro vai se lembrar que Jesus falou com a figueira. E Pedro vai falar, mestre, olha a figueira que o Senhor falou, o Senhor amaldiçoou, ela secou. Estava seca. Olha o peso que tem uma palavra. Devemos vigiar uma palavra que sai da nossa boca, filho. Tem poder, como de amaldiçoar e como também de dar vida. Por isso que devemos vigiar a porta dos nossos lábios. Olha que interessante. Aí Jesus fala assim, ó. Jesus respondeu Pedro dizendo, tenha fé em Deus, e eu asseguro, se alguém disser a este monte, levante-se e atire no mar, e não duvidar no coração, mas crer, acontecerá, e assim lhe será feito. Portanto lhe digo, tudo que vocês pedirem em oração e crer, já o receberam, e assim sucederá. E quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe, para que também o Pai perdoe os seus pecados. Olha que interessante, irmão. Jesus disse assim, tudo que vocês pedirem oração e crer, já receberão. Olha que tremendo. Tudo que vocês pedirem oração e crer, já receberão. Eu lembrei daquela passagem de Atos 12. Lembra? Que Pedro está encarcerado. E a Bíblia diz que a igreja se levanta a favor dele, começa a orar a favor de Pedro. Aí a Bíblia diz que quando Pedro é liberto por anjo do Senhor, a Bíblia diz que Pedro vai bater na casa de Maria, onde estava todo mundo reunido orando por ele. Aí Pedro bate, uma jovem chamada Rode vai atender. E ela vai dizer assim, é Pedro que está na porta. A Bíblia diz que ela ficou tão alegre que ela não abriu a porta. Ela voltou para dizer que Pedro estava à porta. Aí as mulheres vão dizer, você ficou louca, não pode ser Pedro. É o espírito dele, é o anjo dele. Não acreditaram que era Pedro. Eles oravam por Pedro, mas quando Pedro foi liberto, não acreditaram. Jesus disse, se você pedir oração e crer, receberão. Então não duvida daquilo que você pede em oração. Não duvida, creia. Aí escuta só. Aí Jesus fala assim, ó, quando você estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe, para que o Pai perdoa. Percebe que Jesus quer que você perdoe para o Pai te perdoar. Porque Deus só perdoa quando você também se perdoa. Tem que liberar o perdão para ser perdoado. Porque tem gente que quer que Deus perdoe ele, mas ele também não perdoa. Você lembra da parábola que Jesus conta? De um servo que tinha uma dívida e o Senhor perdoou ele. Depois ele saiu dali e tinha outros que deviam a ele. E ele não perdoou os outros que deviam a ele. Você lembra dessa passagem? Ele se humilha diante do Senhor dele, o Senhor dele perdoa ele. Só que quando ele sai dali, tinha outros que serviam, tinha outros que deviam para ele. Ele não perdoa, percebe? Ele foi perdoado pelo Senhor. Mas ele saindo dali, ele vai cobrar a dívida dos outros. E não perdoou aquele servo. Colocou o servo na prisão. Aí o Senhor que perdoou, ele vai falar, eu não te perdoei, por que você não perdoou ele? Olha que interessante. Porque Deus perdoa quando você também perdoa, filho. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus disse, perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então percebe, perdoa seus devedores que Deus também vai te perdoar. Olha que interessante. Aí o que me chama a atenção é que Jesus fala assim, ó,
Mas se vocês não perdoarem, também o Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Percebe que para você ser perdoado, você também deve perdoar. Olha que interessante, irmão. Foi até aqui que Deus me deu, você simples. Foi até aqui que o Senhor me deu. Reflita nisso em nome de Jesus. Que Deus fale contigo por intermédio dessa palavra. Deus abençoe a sua vida.